E aí pessoal, tudo certo aí com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final, Adailto que vos fala. Iniciamos aí um estudo com o título de As Mentiras do Diabo. Então, ontem começamos a falar, eu vou finalizar hoje com fé em Deus. Começamos a falar sobre a questão da imortalidade da alma, que o diabo disse para Eva, lá em Gênesis 3:4, é certo que não morrereis. Isso aí a gente já percebeu que é mentira, porque existe a morte no mundo, tá certo? Aí falamos um pouco da morte espiritual, se você não viu, veja, tá certo? E agora, e depois a morte física. Então, morte espiritual é a primeira coisa que acontece, e depois a morte física propriamente dita, tá certo? Então hoje vamos dar sequência. Eu havia dito ontem, eu revi o vídeo, eu havia dito ontem que eu ia mostrar para vocês da onde nasceu essa ideia de conversar com uma rapaziadinha que deitou ali, né? Que foi para debaixo da terra. E esse texto está aqui nas minhas anotações, estou com ele aqui na agulha, eu não vou nem enrolar muito aqui, já vou direto. 1 Samuel 28. 1 Samuel já está aberto aqui, Bíblia, tá certo? Aqui é Bíblia, ponto final. Então, eu fui fazer uma pesquisa e, cara, é lindo pesquisar. Eu estou estudando sobre o assunto, eu não falo assim de maneira. E fui. Quem são os defensores dessa vibe de conversar com os mortos, tá certo? Já tem um nome, é dito como uma religião, e religião só tem uma na Bíblia, que é auxiliar os órfãos e as viúvas. E existe uma categoria de viúva aí, tá certo? Não é toda viúva que é viúva de acordo com a palavra de Deus, mas não vou entrar na questão do médico. Então eu fui pesquisar para ver quem são os defensores. Meu, nossa, cara, essa parada de conversar com os mortos aí, lá no século XVIII, lá, a galera se reunia lá na França pra colocar a mão em cima de uma mesa e essa mesa flutuava, cara. Ó, a mesa flutuava e aí faziam perguntas pra mesa, tá ligado? E a mesa fazia barulhos. A mesa respondia, cara, tipo, se você. Sim é um som, não é dois toques. E aí, aí beleza. Bom, reuniam-se lá na França, idos de século XVIII, XIX, e aí foi um menino cético lá, que era um educador, e ele foi presenciar essas sessões ali e tal, e aí ele se convenceu. Mudou o nome dele, colocou um codinome e escreveu uma página de coisa, e aí recebeu as mensagens de um espírito falando na orelha dele, e aí virou esse Paranauê onde as pessoas vão conversar com os mortos, tá certo? Então, você tem uma Bíblia milenária aqui que fala de um Deus criador dos céus e da terra, e o cara, na sua necessidade básica e imediata, ele vai atrás de conversar com a mesa que flutua. Mas eu fui aqui pesquisar, estudando a palavra, Bíblia, ponto final, tá certo? Porque aqui, inclusive, um dos líderes dessa, desse segmento, hoje, ele fala muito mal, assim, do contexto de Deus e da Bíblia. E eu estava estudando o que ele fala lá, Valdo Vieira, se eu não me engano, o nome do rapaz, um senhor de barba branca lá. E ele fala muito mal das escrituras, de Deus e do próprio, ele chama J. Cristo, né? Bem, em suma, aí eu tava vendo o que ele tava falando e não tive nenhum sentimento a respeito dele, sabe? O que eu pensei que veio na minha mente, assim, de todo o coração, é que como que Deus é incrível, sabe? Porque era só fulminar o cara na hora. Mas como eu já disse em outro vídeo, Deus, ele não faz o que ele faz. Eu estudei Ezequiel hoje, ele faz, de novo, Ezequiel fala, Deus fala para Ezequiel que tudo que ele faz pela humanidade, povo de Jerusalém, Judá e Samaria, é por amor do nome dele. Existem anjos no céu observando, né, seres celestiais santos, observando a atitude de Deus, percebendo como Deus é bom, como Deus é santo. Então ele deixa um cara criar um movimento de uma mesa que flutua, ele deixa esse cara falar mal dele, não destrói, para que no momento certo tenha o juízo, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a terra, para que todas as pessoas possam se posicionar, e nesse momento o próprio julgamento, a palavra vai julgar, porque Mateus 12, lá em algum versículo, o próprio Cristo fala que quem julga é a palavra. Então por isso que aqui é Bíblia, ponto final.
E eu dei uma pesquisada. Mas onde nasceu isso, né, de falar com os mortos? Que morto não fala, a gente já viu no vídeo de ontem, né? Que morto não sabe coisa nenhuma. Mas aí o que acontece? No ministério de Samuel, o profeta Samuel, Deus já tinha dito que ele ia levantar um rei sucessor ali para manter a, o nome dele em alta, né? Que seria Davi. Mas aí o povo, o povo é o povo desde sempre e até hoje, né, cara? Hoje aí o povo fala que o povo é esquerda, aí o povo é direita, o povo é centro, o povo é besta, para falar a verdade, tá certo? Tem um ditado ridículo que fala assim que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma grande blasfêmia. Sabe por quê? Porque foi o povo que crucificou Cristo. Pilatos tinha até dado ali, porque Pilatos também não assumiu. Pilatos foi um frouxo, né, cara? Não assumiu a posição, porque ele, várias vezes lá no interrogatório de Cristo, ele fala que não via culpa. E ele tinha poder de falar assim: vou soltar, não vai matar, não. Mas estava nas escrituras que ele tinha que morrer. Então, Deus permitiu ali, Cristo permitiu uma oportunidade para Pilatos reconhecê-lo como Cristo. Cristo ia ser morto de qualquer forma pelos judeus. E aí o povo ali na turba, né, na multidão, crucifica, tal. Então, a falar que a voz do povo é a voz de Deus é uma grande blasfêmia. O povo não sabe o que faz. O povo é gado, é gado, é direita, é esquerda. Cara, é besteira. Aí eu fico até com vergonha. Eu não vou falar sobre isso, mas é vergonhoso. Mas aí, Deus tinha escolhido, falado para Samuel que ia ser Davi. Mas aí o povo queria um rei. Ah, porque a gente quer rei. Ó, Deus, Deus ele fez o planeta para ser ele o regente e as pessoas viverem debaixo ou sobre as ordens dele, sendo que as ordens de Deus, o fardo dele é leve, o jugo é leve, né? E o povo ia ter tudo, né? Eu moro hoje numa pequena chácara aqui, ó, tô numa sombra, escutando o som da árvore ali, as galinhas estão cantando, trabalho ainda, canso, mas era para ser isso aqui, só que sem cansaço, sem pecado. Mas o povo quer ser subjugado. Então ele queria um rei. E aí pediram, aí colocaram Saul. E Saul não era para ser rei, mas colocaram Saul. E Saul já tinha feito várias lambanças. Várias de acordo. Mas aí uma das grandes lambanças dele acontece aqui, porque ele fez várias orações, falou para os seus servos lá conversar com Deus e Deus não respondeu, porque Deus responde a hora que Deus quiser responder, tá certo? E aí ele foi consultar lá uma vidente, né? Ele foi lá em Endor, tinha uma mulher lá que era conhecida como a menina do Paranauê, sabe? E ela era conhecida ali. E aí foram consultar. E aí Saul foi disfarçado, porque ele era rei, né, cara? Cara, tanta coisa errada. Começa tudo errado, e tudo que começa errado vai dar errado. E ele foi lá consultar e chegou disfarçadão. Em determinado momento, ele fala assim no 12. Não, no 10, no 9. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que Saul fez, como eliminou da terra dos médios. Então, ele tinha uma coisa de matar lá, porque sabia que Deus não gostava, né? E eu vou ler para vocês aqui depois. Mas ele foi consultar essa menina aí. Aí Saul jurou dizendo que não ia matar, papapá. No 11, 28:11. 1 Samuel 28:11 fala assim: então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Então foi lá porque Deus não tinha respondido para ele o que ele queria. Gente, deixa eu te falar um negócio. Deus, quando você faz uma oração para Deus, Deus pode te responder na hora, daqui uns dias ou muito tempo depois. É no tempo de Deus. Só que nós, os seres humanos, não conseguimos esperar. E aí nós vamos cortando o caminho, desviando ali, para que a gente possa ter aquela informação mais rápida. Aquilo que o ser humano gosta de ser acariciado, tá certo? Eu vejo hoje os carentes de plantão. Cara, muito louco ver uma pessoa carente, cara. Nossa! Ai, por que? Mas ele quer a resposta na hora, não espera. Então planta aí um milho e tenta colher no dia seguinte. Cara, o ser humano é uma besta quadrada, sabe por quê? Se você planta um milho, ele tem um tempo de crescimento, cara. Planta feijão, tem um tempo de crescimento. A gente tem aqui um tanquinho, esse som que vocês estão vendo aqui, ó, uma água aqui. Eu vou virar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó? É um tanque. Era uma piscina e a minha pequena transformou isso num tanque. Eu ajudei, a ideia da minha mulher. Eu ajudo minha mulher, tá certo? Tô aqui para estar junto com a minha pequena.
e ali a gente colocou algumas tilápias. Colocamos tilápias pequenas. Aí no dia seguinte eu vou pegar uma tilápia de 1 quilo. Cara, tem um tempo para as coisas acontecerem. Deus é a mesma coisa, tá certo? Mas Saul se precipitou. Deus não falou e ele foi atrás. Aí perguntou para a mulher perguntou para ele: "Quem que você quer conversar?" Ele falou: "Samuel." Aí no 12, vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Então, a mulher, sabe aquele negócio de ganhar o dinheiro fácil ali? Ela era uma vidente, mas quando ela viu que Samuel apareceu, ela ficou com um medão. Aqui, cara, já mostra categoricamente que o que a mulher fazia ali era só uma mentira, para ganhar uma grana. Mas quando Samuel verdadeiramente levanta, ela fica com medo. E aí tem toda uma conversa aqui, tá certo? Então, o que que acontece aqui? Eu falei e vou repetir. Essa história de você, inclusive, dentro desse contexto hoje aí de conversar com os mortos, a pessoa entra num transe lá e ela recebe a voz de um menino ali e tal, que eu vou chamar esse menino de demônio, tá? É um demônio, um anjo caído. E ele vai falando para ela e isso chama-se psicografia. Aí ele vai escrevendo algumas coisas que nem é dele, vai escrevendo. Então, deixa-se de acreditar num livro na Bíblia, escrita pelo próprio dedo de Deus, que a Bíblia relata lá em Êxodo que isso aqui foi escrito, os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, isso aqui é divinamente inspirado, para acreditar num livro onde foi soprado na orelha do cara uma ideia. E leva-se muitos ao engano. Por isso que o nome do nosso estudo é As Mentiras do Diabo. Isso é uma grande mentira do diabo, tá certo? Mas se você quer acreditar, você pode fazer sua escolha e deve fazer sua escolha e tem que fazer sua escolha, certo? Então ali, ó, a mulher, a médium, ela acabou ficando com medo. Então nem ela mesma acreditava que isso ia acontecer. E o demônio foi lá, personificou Samuel e se levantou para falar com Saul. E aí a gente sabe da história, que eu aqui não estou estudando a história de Saul, que tudo deu errado e no final tudo Deus fez do jeito dele, levantou Davi, mesmo sendo um cara todo atrapalhado, para sair da casa de Davi, o herdeiro que é o nosso Senhor ali, tá certo? O Cristo Salvador, o Emanuel, Deus conosco. E da casa de Davi sai a pedra. Então, o próximo, eu já estou até fazendo aqui, ó, que a maior de todas as mentiras do diabo foi colocar Pedro como pedra. E eu vou mostrar na Bíblia aqui. Pedro como pedra, o próprio Pedro fala que ele não é a pedra. Você vê como a mentira é danada. O próprio Pedro fala que não é a pedra, mas as pessoas insistem que Pedro é a pedra. Mas eu vou no próximo vídeo, beleza? Então ali Saul foi visitar e teve esse primeiro contato com esse espírito demoníaco ali, tá certo? E aí tem um texto aqui ó, Deuteronômio, porque aqui é Bíblia por um final, Deuteronômio 18. Eu vou lá abrir em Deuteronômio 18, abrir Deuteronômio 18, onde está escrito o seguinte, do 9 ao 12. Deuteronômio 18, do 9 ao 12, falando a respeito de consultar quem já era, tá certo? Diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Então aqui ó, seguinte, você crê em Deus, você tem sempre que influenciar uma pessoa. Eu estou perdendo muitas pessoas próximas a mim, mas eu não me importo. Sabe por quê? Porque toda vez que uma pessoa chega em mim e falando algo que contradiz aquilo que eu acredito de acordo com as escrituras, eu permaneço. Detalhe, eu não ensino a pessoa, ó, por exemplo, vem a pessoa aqui na minha casa e fala assim, vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Não, não faço isso. Inclusive, veio visitas aqui em casa, a minha pequena falou assim, vamos orar. Eu falei baixinho para ela, não, não vamos orar. Eu orei na minha alimentação, minha pequena orou, mas não oramos. Sabe por quê? Porque as pessoas que estavam conosco não acreditam. Não acreditam. E eu não vou deixar o nome do meu Deus ser blasfemado por pessoas que não acreditam. Eu não vou dar pérola aos porcos. Pérola, aqui na passagem de pérola aos porcos, a pérola é a palavra. E eu já cansei, assim, eu já fiz grandes coisas no sentido de falar dessa verdade para algumas pessoas. Não falo mais. Eu não falo mais. A palavra de Deus diz assim que quando os apóstolos chegassem numa casa da pessoa e falassem e desejassem paz e essa pessoa não quisesse, batessem o pó das sandálias e saísse, que aquela pessoa vivesse do jeito que ela tinha escolhido. Então nesse dia, a minha pequena hora, eu falei, não vou orar.
Não vou orar, sabe por quê? Porque eu não vou blasfemar o nome do meu Deus. Orei em silêncio, agradecendo o alimento, mas não orei para a pessoa, não falo de Deus para a pessoa mais. Tem várias pessoas que eu já não falo mais de Deus, porque as pessoas blasfemaram o nome de Deus, e eu não quero que o nome de Deus seja blasfemado, e além de tudo, eu não quero que a pessoa peque. Uma hora dessa, se ela, o Espírito Santo convencê-la da verdade e ela ouvir a voz do Espírito, ela vai lembrar de tudo aquilo que eu havia dito anteriormente, tá certo? E eu não vou fazer, então eu não faço mais. Tem muitas pessoas que eu já nem falo mais, é muito triste, mas é assim que tem que ser, tá certo? Não quer ouvir, a gente não fala, tá ok? Falo para quem quer ouvir, então só tô falando para cristão aqui. Então ele continua dizendo ali, então quando você chega num lugar, você não tem que pegar o costume de uma pessoa, você tem que ser você. Eu falei em outro vídeo que fomos fazer uma viagem metida besta aí, que é uma viagem tipo metida besta, tá certo? E aí naquele momento a gente estava, toda vez que nós íamos tomar o café da manhã ou almoçar, nós orávamos. E fomos percebidos por uma família que estávamos orando, eles nos elogiaram. É isso, cara. Poxa, vocês até aqui estão orando. Sim, claro. Nós temos que ser a influência na vida da pessoa e não nos deixarmos influenciar. É isso que o texto está dizendo aqui, ó. Não fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, não adivinhador, nem procrastinador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Tá vendo aqui? Então esse lance de consultar os mortos aqui é uma coisa antiga. O diabo tá na terra aí, né, cara? Desde a fundação, lá desde o Éden, né? E ele plantou uma mentira lá no céu. É uma das grandes mentiras de Satanás. Só que ninguém sabe o que foi. Sugere-se que ele falou para os anjos lá no céu que Deus era um ditador, que tinha que ser do jeito dele, porque se não fosse ele ia expulsar ali do Éden. E realmente foi. Não se achou lugar para eles lá. E convenceu uma terça parte de um número que nós não sabemos quanto é. Uma terça parte dos anjos foram convencidos por um argumento de Satanás, o pai da mentira, tá certo? As mentiras de Satanás. E esses caras, esses anjos, foram expulsos para a terra. Então, nunca Deus criou um demônio. Todos foram anjos. Então, todos os anjos, todos os demônios hoje foram anjos um dia. Deixaram o reino da plenitude, da glória, porque ouviram as mentiras de Satanás, as mentiras do diabo. Não seja você também um desses, tá certo? E ele tá falando aqui, ó. Nem cantador, nem quem consulta os mortos. Deuteronômio 18:12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lanças diante de ti. Então, tá vendo aí? Então, se você acredita que você está conversando com seu pai, com seu tio, com seu avô, e você ainda fala de Deus. Agora, deixa eu falar um negócio aqui que é legal, ó. Se você vai lá, conversa com. Você ouve o seu tio falando com você, ele aparece lá, ele fala com você, de alguma forma, vai nessa vibe aí, tá certo? Vai que vai. Mas se você colocar o nome de Deus, você tá na vala, fião. Isso aí é uma abominação. Deus, aqui o texto está claro, claro, Bíblia ponto final. É uma abominação diante de Deus. Você vai ser lançado fora. Agora, se você vai e não fala no nome de Deus, não fala no nome de Cristo, de boas, tá tranquilão, vai que vai na sua mentira aí. Agora, se você vai lá, fala com o morto. Ah, sabe o que é um grande lance desses caras aí, cara? É ajudar o outro. Ah, eles ajudam o outro e acham que isso vai ser benéfico. Pode ajudar quanta gente você quiser, cara. Se você não honrar o nome de Deus e a palavra dele, fogo, filho. Então, 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Então, você está vendo aí? Você pode fazer o que você quiser, ajudar quantas pessoas você quiser, mas diante de Deus isso é abominação, cara. A primeira coisa que Deus pede, e a única coisa que Deus pede é obediência. Não obedeceu? Fez do seu jeito? Abominação. Tudo que você faz do seu jeito sem obedecer à voz de Deus, há uma sombrinha aqui, é abominação. Deus só pediu a tua obediência. 13. Perfeito será para o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os procrastinadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Não, cara, você é louco. Por isso que aqui, ó, é simples meu trabalho. Meu trabalho é fácil. É Bíblia e ponto final. Eu falo da Bíblia e ponto final. Aí se alguém for ouvir isso aqui e não concordar, cara, não tem nada comigo, eu não tenho nada com você. Eu estou fazendo o meu trabalho. Se você acredita em Deus, ele se revela através das Escrituras. Você ora a Deus, falou só, Senhor, aquele menino lá, eu assisti um vídeo de um menino lá e ele estava falando tal coisa. Como que é? Estuda a palavra.
Você não tem que concordar comigo, cara. Você tem que concordar, eu concordo com a palavra. Concorda com a palavra aí, tá certo? Discute com Deus. Quer discutir com alguém, discute com Deus. Eu tava vendo esse menino aí, esse guia, e ele disse que foi num debate e ninguém quis discutir com ele. Mal sabe ele que essa é a indicação de Deus pro servo dele. Que a gente não tem que entrar em contenda, cara. Você não tem que entrar em discussão. Vai com Deus. E ele dava risada. O próprio Satanás, cara, um senhorzão de barba branca, o próprio Satanás ali, espírito caído, miserável, que Deus, bem, não tem salvação para esses caras. Rindo que ninguém combateu com ele. Mas ninguém combate, sabe por quê? Porque esse é o descrito da palavra. O Senhor fala que a gente não tem que entrar em contenda. Então, se você não concordar com isso aqui, beleza? Ó, eu coloquei ponto final nesse negócio de acordo com as escrituras, tá? É abominação do Senhor você querer falar com o morto. Ou se você já ouve, abominação. Você tá fora. A não ser que você reconheça isso aí, que isso aí é um espírito demoníaco, que fez uma contrafação de um parente seu, tá falando alguma coisa para você, e aí você se arrependa, peça perdão, aí você tá perdoado, de boas. Existe isso e Deus quer isso na sua vida. Mas que não existe essa parada de você falar com o morto, que a sua alma é eterna, isso não existe, cara. Inclusive a igreja papal, que agora eu vou começar a falar assim, a igreja papal fala que existe a morte, e aí existe o céu e existe uma parada aqui no meio, que eles chamam de purgatório. Pô, meu, desculpa, mas o purgatório só serviu lá na Idade Média pra... Ó, quase todo mundo lá era iletrado, ninguém sabia ler e escrever. Tudo que os caras diziam era implantado na mente das pessoas ali, e as pessoas acreditavam. Um diabo de chifre, né, com um tridente vermelho, tapa. E aí se você não pagasse a indulgência, não pagasse para o clero ali, você ia ser jogado ia ficar no purgatório sofrendo, levando garfada. E até hoje, cara. Aí depois, nos nossos tempos, veio o diabo mais perfeito que tem. Quem já assistiu a série Lúcifer aí? Eu assisti 2 capítulos, não quis assistir. Eu falei pra minha mulher, esse é o verdadeiro diabo. Aquele é o diabo, cara. A série Lúcifer, ela é colocada como uma, né? Mas é a verdade. O diabo é daquele jeito lá. Não é um chifrudão. Ó, cara, ó, o diabo quer adoração. Ele falou para Cristo na tentação do deserto. Eu já fiz vídeo sobre o pecado, fala sobre isso. Tá vendo o reino aqui? Tudo te dou se prostrado me adorar. O diabo só quer adoração. E ele vai se disfarçar de padre para ter adoração. Ele vai se disfarçar de homem para ter adoração. De santo para ter adoração, tá certo? Ele vai se transformar num espírito, no seu pai para ter adoração. De qualquer forma ele quer adoração. Ele vive de esmola nesse quesito da adoração. Ele quer adoração. E ele vai fazer de tudo para ter adoração. Mas aí, se ele quer adoração, como é que ele vai ter adoração aparecendo para você vermelhão, com chifrão e tal? Você vai correr dele, tá certo? Agora, quando ele aparece igual na série, um maluco gravatado, paquitão, bonitão, ó, 7-1, ele convence. Aquela série ali mostra quem é o verdadeiro diabo. Aquela é verdade. Beleza? Cara, é simples assim. Mas você não quer acreditar? Aí eu não posso fazer nada, né? Eu não posso fazer nada, cara. Não posso fazer nada. Tô falando pra você aqui, ó. Então, fechou aqui a história de que não existe conexão com os mortos. Não existe. Isso é coisa do demônio, fazendo uma contrafação, parecendo ser a pessoa que você conhece, falando aquilo que você quer ouvir. E nós já dissemos aqui milhares de vezes que Deus não vai falar para você aquilo que você quer ouvir. Ele vai falar para aquilo que você tem que ouvir e aquilo que você precisa ouvir. Tá certo? Essa é a grande verdade. Porque somente a palavra é a verdade. Aí esse menino lá, acho que é Valdo Ribeiro, sei lá o nome do cara lá. Nossa, o cara é um blasfemador.com.br. E ele foi blasfemar lá em João 14,6, onde Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nossa, ele blasfemou de começo de auzinho, mas meu Deus, é tão bom que não fulminou ele ali na hora não, tá certo? Vai ter o tempo certo. Tem tempo para ele se arrepender. Você sabe que o céu vai estar cheio de gente que falou muito mal de Cristo, fez coisas erradas de acordo diante da palavra, mas que se arrependeram. Se arrependeram e vão ser salvos. Quando você se arrepende e confessa seu pecado, você é salvo, cara.
sua salvação está garantida. Deus não fecha a porta. Ele quer que o máximo de pessoas se arrependa e chegue a Ele, tá certo? Então eu estou trazendo aqui no Bíblia Ponto Final as mentiras do diabo em relação à imortalidade da alma, porque ele quer que você reconheça isso e se arrependa. Então as almas de todas as pessoas mortas, as almas são as pessoas, que a igreja papal também coloca lá, não existe não, é mentira, cara. É mentira. A igreja papal, eu vou falar aqui porque eu falei que um dia ele ia me autorizar, a igreja papal é o fruto de a maior das mentiras. A maior das mentiras é a igreja papal, tá certo? Ali dentro, quase todo mundo que segue os conceitos da igreja papal estão sendo enganados, estão sendo convidados a sair dela, porque é chamada, de acordo com o Apocalipse, aí vamos fazer um estudo fera, a Babilônia, a grande prostituta, a meretriz que engana todas as nações, povo, tribo e língua. A maior das mentiras já criadas por Satanás foi que Pedro é a pedra. Anulou Cristo como sendo o salvador do mundo. Tanto é que a grande igreja do sistema papal é chamada de Capela de São Pedro, que não faz referência nenhuma a Cristo. Cristo, dentro do conceito papal, ele é execrado, porque aí, como sendo Cristo o salvador de todo ser humano, e o próximo vídeo vai falar sobre isso, se você tem curiosidade de aprender, vamos aprender junto. Cristo, como salvador da humanidade, ele é esquecido, primeiro pelo nome da capela, Capela de São Pedro. Então, Pedro já é colocado ali. Depois, Cristo é esquecido porque o Salvador... Ontem eu estava assistindo um vídeo sobre... Eu vou fechar aqui porque a gente finalizou, tá? Não tem dúvida. Então, fala com morto não, galera. Se você estiver falando com um morto, você está falando com um demônio, tá? E tem gente que acredita. Mas, eu disse que não existe. Isso é abominação. Deus abomina esse tipo de coisa. Deuteronômio 18 afirma. Deus abomina, tá certo? Então, se você estiver fazendo, tá na hora de você estudar a palavra e se arrepender. Não fica com raiva de mim, não. Mas se quiser ficar também, fica, porque entra na fila aí, porque é uma galera. Minha mulher fala que eu sou muito bom para fazer amigos e muito bom para perder amigos. Sabe por quê? Porque eu não me deixo influenciar, cara. Parece que eu já vivi 100 anos. Tem um amigo meu que mora aqui na frente que ele fala de tudo, em todos os lugares que eu trabalhei, todas as coisas que eu já fiz. Eu não tenho só 72 anos, não. Eu tenho mais. Então assim, ó. Minha bateria está aí no fim aqui, mas vai dar para fazer. Então, fica com esse pensamento. Somente Cristo salva. Ele é a palavra, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer coisa que disserem a respeito disso é mentira, ou ao contrário disso é mentira. E se você fala que é um cristão, fala que acredita em Deus, você tem que se basear nos escritos da palavra, beleza? Eu estou aqui para contar para você. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre a pedra que os edificadores rejeitaram, e a maior mentira do diabo, falando que Pedro é a pedra. Então, a única salvação que nós temos, e o próprio discurso de Pedro em Atos dos Apóstolos, dizendo e afirmando categoricamente que Cristo é a pedra. Então, é uma grande mentira. Anos e anos a fio de uma grande mentira, e agora vai vir mais forte ainda, né? Porque vai ser feita uma imagem à besta, e todos os adoradores vão adorar a besta como a primeira besta, e aí você nem sabe quem é a besta, né? Mas eu vou falar para você no próximo vídeo, começar a abrir seus olhos em relação a isso. Então tá, segundo vídeo sobre as mentiras do diabo, finalizando a ideia da imortalidade da alma. Então não existe isso, tá certo? Só existe a palavra de Deus, que é eterna. Fiquem todos bem. Eu consegui fazer no 28 aqui, tá bom? Fiquem todos bem, que esse sexto dia da semana seja proveitoso, para que a gente consiga ficar na presença do Senhor, ouvindo a voz do Espírito e não a voz dos demônios. Ok? Fiquem todos em paz. Amém, amém, amém.